A paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, mostrar a realidade da qual muito deseja aprender. A mensagem de hoje é: quem poderá ser salvo? Mostrar um versículo aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13, diz assim, ó. Jesus falando assim, ó, a parte B do versículo: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. A parte B do versículo 3 diz assim, ó: porque eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo veio ao mundo trazer um sacrifício, derramar seu sangue na cruz, foi para redimir a muitos, para dar salvação a todos aqueles que querem. Jesus ofereceu a salvação lá na cruz, comprou com seu sangue. Mas ele não obriga ninguém a fazer as suas escolhas. O mundo, as pessoas julgam: ah, fulano não vai ser salvo, porque ele é um ladrão, porque ele é um bandido, ele é um homossexual, ele faz isso, faz aquilo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para trazer salvação. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Porque o são não precisa de médico, sim um doente. Aqui está falando, não é doença física do corpo, mas doença espiritual. E Jesus lança um convite que diz lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados de pecado, que eu vos aliviarei. Aqui Jesus está convidando todos. Jesus não faz acepção de pessoa. Pode ser feiticeiro, pode ser idólatra, bandido, prostituta, ladrão, efeminado, alcoólatra, zombador. Aqui Jesus convida todos cansados, sobrecarregados de pecado, que eu vos aliviarei. E outro versículo Jesus fala: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aqueles que creem que Jesus é o Senhor e Salvador, Jesus convida, Ele não te lança fora. Jesus quer abraçar todos, louvado seja Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, Jesus convida aqueles que têm sede. Sede de salvação, sede de libertação, sede de escapar do lago de fogo, sede de dar a felicidade, viver bem, uma vida de paz. E Jesus fala assim: vem todos que têm sede, vem a mim e beba. Louvado seja Deus. Então, meu amigo, um ladrão ele pode entrar no reino do céu. Um certo jovem homossexual chegou a mim e disse: um homossexual entra no céu? Entra sim. Um ladrão entra. Para que um exemplo maior do que aquele ladrão lá na cruz? Ele se arrependeu na hora da morte. Este tipo de gente entra no céu, mas é arrependido, que é isso que Jesus convida os pecadores ao arrependimento. Se você deseja ser salvo, ter uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo, tem que se arrepender e deixar a prática. Pode ser a pessoa que ele seja, o que ele é. Jesus convida todos: vinde a mim, vinde. Porque o céu cabe o tanto de gente que quiser a salvação. Louvado seja Deus. A salvação ela é dada para quem quer. Ela não é obrigado, porque Deus coloca dois caminhos na frente do homem e da mulher. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Dois caminhos Deus põe na sua frente. Aonde tu vai, existe o caminho do pecado que leva à morte, e existe o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. E Jesus convida. Não importa a situação que você esteja, Jesus te ama, meu amigo. Se você imaginar o grande amor que Deus tem por você. As pessoas julgam, condenam as pessoas pela sua prática, pelo seu modo de viver. Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Meu prezado amigo, jovem, lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venha dia que você poderá dizer, hoje não tenho mais força. E esse caminho que Jesus oferece é a vida eterna, que se encontra no Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então, meu amigo, o caminho está aberto para a salvação. Venha para Cristo antes que seja tarde demais, antes que a porta da graça se feche. Porque vem dias, igual as 5 prudentes e as 5 loucas. As 5 prudentes estavam prontas, a porta se abriu e ela entrou. E aquelas que ficaram, que perderam a salvação, que chegou naquele dia, ah, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu orei por alguém, visitei, e Jesus vai dizer, não vos conheço. Por que Jesus falou essas palavras para as 5 loucas? É porque estava despreparada. Existem os loucos deste mundo, que às vezes quer fugir da verdade. Jesus toca com sua mensagem, manda um mensageiro até através das redes sociais. Jesus convida você. Meu amigo, se hoje ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureçai o vosso coração. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. E Deus manda te avisar, Deus lança o convite, porque Deus não vai falar lá de cima e dizer, ei José, siga meus mandamentos. Aqui está o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, o mandamento de Deus. Então, meu amigo, quer ter uma vida de paz? Jesus te ama, não importa o pecado que tu praticou. Na carta do apóstolo João, ali fala, filhinhos, lembre-se, quando pequeis, lembre-se que tem um advogado, Jesus Cristo nosso Senhor. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Naquele dia, será o juiz. E não vai ter ninguém para te defender. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto a vida, a esperança para um futuro melhor. E um abraço, que Deus te abençoe. Amém.